Queridos irmãos, hoje a igreja celebra a festa de São Lucas, discípulo do Senhor e evangelista. As notícias que temos dele na tradição são de que ele nasceu em Antioquia, que na época era um lugar muito célebre, grande, tinha muitos mercados, uma vida social intensa para a época. Era um lugar realmente que era central, era uma espécie de capital, para onde afluíam muitas pessoas, e foi para onde os cristãos partiram quando da perseguição em Jerusalém. Se dispersaram por vários lugares, Samaria, etc., até que chegaram em Antioquia e ali logo se expandiram. Ora, São Paulo se converteu no caminho de Damasco. Convertendo-se, ele passou a viver um período de aproximadamente 10 anos de preparação, de oração, de estudo em Antioquia. Ele começou o seu ministério como mestre e também profeta, até que depois se tornou apóstolo. E justamente ali em Antioquia os cristãos receberam o nome de cristãos pela primeira vez. Os homens viam aqueles discípulos de Cristo tão semelhantes ao nosso Senhor que chamaram-nos com esse nome, cristãos, porque são semelhantes a Cristo. Ora, foi nesse momento em que São Paulo conheceu São Lucas. Ele faz a sua primeira viagem missionária, depois na segunda viagem missionária, quando São Paulo parte para Troade, São Lucas o acompanha e já não se separa mais dele. Ele faz a segunda viagem missionária com São Paulo, a terceira viagem missionária, depois São Paulo é preso e martirizado. E São Lucas segue para a Macedônia, prega na Macedônia e, por último, termina na cidade da Bitínia, atual Turquia, aonde ele morre. Alguns dizem que foi mártir, mas a tradição mais confiável nos diz que ele não foi mártir. Ele morreu no ano 84, parece que de causas naturais, e as suas relíquias foram transportadas primeiro para Constantinopla, depois para Roma, nos tempos de São Gregório Magno, e de Roma foram para Pádua, onde elas estão atualmente. Ora, São Lucas tem como grande mérito nos ter escrito 2 livros do Novo Testamento. O Evangelho, que leva o seu nome, o terceiro Evangelho, e os Atos dos Apóstolos. É impressionante no texto de São Lucas diversas características. Em primeiro lugar, ele faz questão de seguir uma ordem cronológica, uma ordem histórica. E ele diz que para escrever o seu texto, ele recorreu a testemunhas oculares e aos ministros da palavra, ou seja, aos primeiros pregadores, aos apóstolos. Portanto, o seu evangelho está baseado num cuidado realmente histórico para nos apresentar toda a vida de Nosso Senhor. Nós sabemos que os textos da Escritura
Muitos deles têm um caráter mais teológico do que propriamente um caráter historiográfico. No entanto, ele procura fazer tudo isso com ordem. E justamente é ele que nos revela, por exemplo, todo o panorama da infância de Nosso Senhor e da sua vida oculta. São Mateus nos narra alguma coisa, mas muito menos. São Lucas narra o anúncio do anjo a São Zacarias, depois o anúncio a Nossa Senhora, o parto de São João Batista, depois o nascimento de Jesus, a adoração dos pastores, o Magnificat, por exemplo, quando Nossa Senhora está com Santa Isabel. Ele nos fala sobre a perda e o encontro do menino Deus no templo, a purificação de Nossa Senhora, a apresentação de Nosso Senhor no templo. Todos os mistérios da infância estão profundamente descritos no Evangelho de São Lucas. Depois, o grego que ele utiliza é literariamente muito belo. Dos evangelhos, ele é aquele que, do ponto de vista da língua, está mais bem escrito. É uma coisa bonita de a gente saber. Depois ele descreve diversos traços de Nosso Senhor de uma maneira muito bonita. Por exemplo, é o evangelho que mais fala sobre a oração de Cristo, que Cristo orava. Em vários momentos diz que Nosso Senhor se apartou para orar, passou a noite em oração e assim por diante. É o evangelho que mais nos fala da misericórdia. Então tem esse caráter de nos mostrar a bondade de Deus, a piedade de Deus. Ele narra as 3 parábolas da misericórdia, no capítulo 15. A da dracma perdida, da ovelha perdida e, por último, do filho pródigo. É o único evangelho que traz, assim, de uma maneira tão acentuada, a misericórdia de Cristo. São Lucas é chamado também de o pintor da Virgem, porque ele descreveu a figura de Nossa Senhora com mais detalhes e, por assim dizer, a infância de Cristo sob a perspectiva de Maria. Por isso, há alguns que dizem que na fonte do Evangelho de São Lucas está, de algum modo, uma direta testemunha de Nossa Senhora, que lhe teria dado informações, se não a própria Virgem Maria, que lhe teria dito como sucederam aqueles fatos. São Lucas era médico, como São Paulo revela na carta aos Colossenses. E por isso hoje também é dia do médico. E todos nós conhecemos algum médico, Temos algum médico conhecido, amigo, alguém que nós, de alguma maneira, agradecemos, Pois é um dia muito belo para rezarmos por aqueles que vivem essa profissão de cuidar dos outros, de alguma maneira tocar no corpo e através do corpo na alma das pessoas, Que Deus abençoe todos aqueles que se dedicam à medicina e que eles possam fazer o mesmo percurso que fez São Lucas, ou seja, ir da medicina para Cristo e, conhecendo Cristo, amando Cristo, unindo-se a Cristo, terem uma verdadeira intimidade com a misericórdia de Deus Pai.